Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar sobre materiais e suportes que eu gosto de usar com uma pinturinha demo de um desenho que eu vi recentemente na internet e eu vou fazer uma coisa inspirada. Então bora começar? Bom, eu vou fazer com material reciclado, algo que eu tenho feito desde o começo desse ano. Você pode usar jornais, revistas, eu tô usando revista e eu gosto de recortar um pedaço, geralmente eu gosto de 1:6. Esse daí é o que eu vou fazer, que vocês acabaram de ver, que é uma peça de ukiyo-e, gravura japonesa. Eu esqueci o nome do artista, mas essa peça foi uma sátira feita durante a época da Guerra Russo-Japonesa, ali por 1904, 1905, que satiriza a covardia dos soldados russos. Basicamente, são três peixinhos, né? Calma, 2 peixinhos pretos, uma baleia que é convidada pelo peixinho ali, que ele oferece uns seres humaninhos ali de comida e ele perdoa pela covardia e pelo gosto ruim da comida. Basicamente é isso. Bom, aqui vocês estão me vendo desenhando com um lápis 2B, lápis tipo aqueles da Faber-Castell mesmo, e eu tô usando limpa-tipo pra poder apagar as partes, né? Eu tô fazendo um rabisco simples assim, só pra eu saber quais são as linhas que eu vou ter que fazer, porque eu vou usar bastante nanquim, bastante aquarela, um pouquinho de guache e um tequinho de lápis de cor, né? Então aqui eu tô fazendo os seres humaninhos, né, que são as comidas, e eu desenhei ali os peixinhos. Eu comecei pela baleia. Eu só fui desenhando e aqui vocês estão vendo que eu tô fazendo bem certinho, igual a pintura original, e depois eu vou dar um toque especial, assim, fazer umas interferências, porque é bom eu fazer essas coisas, esses treinos, porque eu tô em um momento de bloqueio artístico e é uma droga. Por isso mesmo que quem me segue, tem bastante gente aqui que me segue já no Aninha Pink Arts, que eu tenho, sei lá, ficado meio sumida do feed, dos stories. Eu começo um desenho e paro. Parece que nada tá bom assim pra mim. Bom, e agora a gente vai começar com as nanquins. As nanquins não, a nanquim. E, bom, vocês estão vendo ali a minha caneta tinteiro diferentona. Fui eu que fiz, falando nisso. Eu tenho várias canetas tinteiro. Eu uso bastante material reciclado na minha arte. Esse é um dos aspectos, esse é um dos materiais que eu gosto de usar, que é essas minhas canetas tinteiro que eu usei, o que eu fiz, né, fazendo uso de cacareco aqui em casa. Eu fiz na época do segundo ano da faculdade. Eu não tava empregada ainda, tava quebrada e eu queria comprar uma caneta mosquito. E aí eu só usava nanquim para as aulas de desenho artístico nessa época, porque ninguém merece um caderno cheio de... qual é o nome? Grafite. É muito feio ficar olhando, é aquele negócio cinza. Sei lá, eu pelo menos, porque... não sei. O meu traçado não é a coisa mais bonita de se olhar. Contudo, porém, entretanto, aí eu inventei de usar nanquim, aí eu não tinha a caneta, e aí eu fiz usando lixa de metal, e cada uma dessas canetas são feitas de materiais diferentes e tem um tipo de traçado diferente. Essa daí foi feita com aquele tubo de caneta. Essa daí é a caneta mosquito mesmo. E são os meus gatos tentando sair, não sei se deu pra pegar o barulho, mas essa é a caneta mosquito. Essa daí eu comprei mesmo, eu não fiz. Mas cada uma dessas canetas tem um traçado especial. E essa caneta de tinta de caneta esferográfica, ela tem um traçado muito específico, que é muito parecido com os traçados do ukiyo-e.
ukiyo-e eu acho incrível, porque são traçados bem precisos, só que tem uma leveza e é muito orgânico. Parece que você tá fazendo mesmo, assim, direto do papel. É um desenho muito livre, algo que eu acho impressionante. Além disso, são poucos detalhes, tipo, são texturas visuais atuando como detalhes e, enfim, é algo que eu acho muito legal e eu me inspiro muito. São poucas linhas, poucas informações que, se você olhar numa primeira olhada, numa primeira vista, na verdade, você vai pensar, uau, tem um monte de detalhe aqui, é muito difícil de fazer. Mas se você, tipo, extrair a lógica, não é tão difícil assim. O problema é quando a sua cabeça é que nem a minha, que já é voltada para detalhes. Os meus desenhos são muito detalhados. Aí é um pouco difícil, tipo, você tem que se controlar. Bom, vamos começar a pintura. Bom, esse desenho eu tô usando a minha paleta de aquarelas que eu comprei do John Bermonde. Esse moço, John Bermonde, ele tem um projeto chamado Criativa Terra, que ele faz aquarelas de terras do Brasil. Então essa primeira aquarela, que é a Veredas, tem 6 cores de 3 lugares do Brasil. E assim, foi um super achado, eu amei e foi super legal. Eu tenho uns stories de unboxing no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada depois. E aí eu tô meio que testando as cores. E vamos ver se eu consigo usar, né, todas as cores. Tem que secar bem, porque esse papel, ele é meio encerado, então ele demora um pouco pra pegar os pigmentos, e principalmente as aquarelas. Você tem que esperar bem secar pra poder adicionar outros pigmentos. Qual que é a diferença entre essas duas cores aí que eu tô passando, que parece igual, mas não é? Aquela primeira era meio rosadinha, essa daí é meio vermelhinha. E aí eu acabei percebendo que não vai ficar muito rosado, então eu tô usando a da aquarela da Pintel mesmo, misturando pra adicionar esses tons mais artificiais que eu preciso na minha ilustração, porque senão vai ficar um tom muito avermelhado e eu não quero. E aí eu tô usando aqui os verdes, o azul, umas misturinhas, usando as sujeirinhas da paleta mesmo. E, enfim, criando essa parte dos gradientes, que o ukiyo-e, ele é muito assim, gradiente. Só que é o seguinte, neste papel, é uma coisa que eu tenho que reiterar, espere secar. Aí vocês estão vendo, eu com meu ventiladorzinho. Bom, uma coisa do ukiyo-e é esse uso de gradiente. Porém, o suporte, ele não aceita pinceladas, aquelas muito fluídas mesmo. Então eu tô meio que bordando no papel. Algo que eu tô acostumada a fazer, engraçado. Tem gente que fica horrorizado me vendo fazendo esses pontinhos, essas coisinhas detalhadas e não muito soltas, né? Falam que a minha pincelada é muito dura. Sim, já falaram isso pra mim na faculdade. E aí eu fico tipo, eu não consigo fazer essas coisas muito fluídas, assim. Tanto é que quando eu comecei a pegar o sumie, que é aquela pintura japonesa, pra fazer, eu acabei penando bastante, porque eu tive que aprender um outro jeito de pintar, que é bem fluido, ao contrário do que eu faço. Mas, assim, como eu pinto, tipo, em Moleskine, nesses papéis de gramatura mais fina, e, enfim, eu acabei acostumando com esse método de fazer pontinhos nas tintas, com as tintas, né, pra pintar, porque que nem o Moleskine, ele é meio encerado, esse papel também é encerado, e aí ele forma bolhas. Então você, pra preencher,
você tem que pintar desse jeito. E assim, eu gosto muito das marcas de pincelada, algo que eu gosto muito. Bom, agora vamos começar a pintar a praia por trás. Eu achava que era nuvem, mas não, são praias. É uma praia, na verdade. E, bom, uma coisa a reiterar, por que eu escolhi este pedaço de papel em específico foi por causa da tonalidade. E tem esses desenhos interessantes por trás. E aí eu acabei escolhendo por causa disso. É interessante quando você for selecionar o seu suporte, ver se ele tem uma frase legal. Bom, agora eu vou fazer a minha parte de interferências. Eu percebi que tem essa partezinha aí que o peixe tá segurando. E aí eu pensei, eu vou preencher isso, porque fica esquisito se eu não preencher. Já que eu não vou cobrir, porque eu quero que o meu papel apareça e eu tô usando aquarela, que é algo transparente, eu acabei utilizando método de interferência, usando uma coisa bem ukiyo-e, que é esse guarda-chuvinha desse desenho que eu mostrei pra vocês. Então eu tô usando... Não adianta muito traçar as coisas primeiro, porque a aquarela apaga. Bom, agora eu tô pintando as sombras. Isso também é uma adição minha. Eu tenho mania de usar esse azul mais ultramarino com azul da Prússia pra fazer sombras. E assim, eu gosto muito de fazer esse tipo de sombra. Talvez seja uma das influências do Wayne Bold no meu trabalho, porque o jeito que ele faz sombras, o Wayne Bold ele faz Food Illustration, pra quem quer saber. Depois eu comento com vocês nos stories, se vocês quiserem, mas eu acho que eu já falei sobre ele no primeiro dia do Occupy Art, que eu falei que ele era uma das minhas referências, e ele faz ilustrações de comida, e desde que eu comecei a estudar o método de pintura dele, eu tenho usado essa combinação de marrons e preto com o azul do guache, com o azul da Prússia da aquarela para fazer essas sombras, mas o desenho original não tem isso. Uma coisa do ukiyo-e é que ele é uma informação muito sintetizada. Então, o que eu tô fazendo é mais minha mania de detalhar mesmo. Bom, agora eu tô botando nanquim. E para esses detalhes mais fininhos, eu tô usando aquela caneta mosquito mesmo. Agora, para esses mais grossos e mais com a ideia de soltinho, eu tô usando aquela caneta de... tubinho da caneta esferográfica mesmo. E aí vocês estão me vendo, tentando traçar. Limpem bem suas canetas, porque o que vocês estão vendo acabou virando um pequeno desastre, porque tava entupido o depósito, e aí ela vai falhando, e aí tem uma hora que você não consegue mais controlar o traçado, e aí vocês viram ali que acabou sendo uns negócios meio grosso. Não foi intencional, galera, é que tava, tipo, secando a nanquim dentro do depósito, e aí forma isso. Bom, aí vamos esperar secar bem, obviamente, porque nanquim com água é igual desastre. E aí eu tô fazendo uma pinturinha meio em degradezinho, porque ali naquele desenho era mais escuro, né? Então eu acabei pintando igual, porque essa é a minha inspiração. Bom, aí eu tô pintando a roupinha do peixinho. Tem que esperar secar bem, não adianta você ficar mexendo muito. Vocês vão ver que eu ainda vou voltar, né? Com o lápis pra tentar dar uma corrigida e uma texturizada melhor no tecido. E aí eu tô passando um pouco mais de aquarela pra acertar mais as cores, os detalhes, ficar mais preenchido no papel, porque esse papel
enquanto você não secar, ele vai formando partes brancas, que é tipo bolhas, né? E aí, enfim, vamos pintar aqui agora. Ai, deixa eu lembrar o que eu tava fazendo. É que eu tô fazendo a narração enquanto eu tô olhando de novo o meu vídeo, galera. Não reparem. Bom, agora essa parte demorou horas para fazer. Por quê? Antes eu tinha feito tudo de aquarela. E aí eu pensei, eu vou fazer tipo uma praia. Vamos ver, sei lá, a referência da Onda, né? Que é aquela obra da Onda do Kyoe, super famosa. Só que aí eu vi, não, vamos tentar igualar isso daí, fazer uma coisa mais gráfica e aí dar-lhe o processo de homogeneizar e clarear. Demorou horas. Bom, agora eu tô passando um pouco de lápis, né, pra poder, enfim, igualar, porque a pintura não ficou muito bonitinha. E aí eu também tô fazendo uma coisa que eu me arrependo, que é passar a nanquim por cima. Mas eu não me arrependo de passar por cima, eu me arrependo de ter passado primeiro por baixo. Porque a aquarela, ela vai dar aquela branqueada em cima do traçado. E aí vai sumir um pouco do traçado também. E aí agora eu tô botando as falhinhas, né? Que eu peguei o tema e aí eu fiz as falas. Bom, galera, meio ruim a narração, mas espero que vocês tenham gostado. E aí vocês vão ver a obra original no meu Instagram. Falou!